Olá, meu prezado irmão, que bom ter você aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. O tema de hoje toca em uma das maiores confusões religiosas da nossa geração. O nosso tema tem a ver com isso, e o nosso tema é: o reino de Deus já chegou. Mas a religião ainda ensina o povo a esperar. Muita gente vive aguardando um reino futuro, visível, político, terrestre ou ainda distante, enquanto a própria Escritura, através dos escritos bíblicos, coloca o reino dentro do cumprimento da obra de Cristo, no encerramento da antiga aliança e na realidade espiritual da nova aliança. A pergunta é séria. Por que tanta religião ainda pretende ou se prende o povo numa espera que Jesus e os apóstolos trataram como realidade presente? O primeiro erro religioso está em transformar o reino de Deus numa promessa sempre adiada, como se Jesus tivesse anunciado algo distante para séculos depois dos seus ouvintes. Quando os fariseus perguntaram sobre a chegada do reino, Jesus se referiu respondendo em Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21, dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso derruba a ideia de um reino dependente de espetáculos visíveis, território, político ou calendário religioso futuro. Desde o início da pregação de Jesus, a urgência era clara. Está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 15, o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se o tempo estava cumprido, naquela geração, ensinar o povo a esperar o reino como se ele ainda não tivesse chegado é arrancar a frase de Jesus do seu próprio contexto. Quanto mais nos nossos dias. Esperar o reino de Deus é arrancar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo do que ele falou. A Escritura não deixou o reino solto numa expectativa sem prazo. Jesus amarrou a manifestação do seu governo ao tempo da sua própria geração. Em Mateus capítulo 16, versículo 28, ele afirmou: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa declaração não permite empurrar o reino para milhares de anos depois, pois havia pessoas ali vivas que veriam essa manifestação. E em Mateus capítulo 24, versículo 34, depois de falar dos sinais, do cerco, da tribulação e da vinda em juízo, Jesus disse: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Para você se aprofundar mais ainda neste tema desse estudo, eu vou deixar
um vídeo aqui de nosso canal com o tema: se o filho entregar o reino, se o filho entrega o reino ao pai, então quem está reinando? Esse conteúdo ajuda a compreender como o reino deve ser lido dentro do cumprimento bíblico. Eu vou deixar o link deste estudo aqui na descrição do vídeo. O reino foi manifestado historicamente no juízo sobre Jerusalém, porque a queda da cidade e do templo marcou o fim da antiga aliança e confirmou que Cristo reinava acima do sistema que o rejeitou. Jesus explicou isso em Lucas capítulo 21, 20 a 22, nos dizendo: mas, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Esse não era um aviso sobre o fim do planeta Terra, não, mas sobre o juízo pactual contra Jerusalém. Isto está de acordo com Daniel capítulo 7, versículo 14, que diz que já havia mostrado o Filho do Homem recebendo domínio, quando diz: e foi-lhe dado todo o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O reino, portanto, não ficou suspenso. Ele foi confirmado quando o velho sistema caiu. O ensino apostólico tratou o reino como realidade recebida, não como sonho distante. Paulo escreveu aos Colossenses, no seu livro, capítulo 1, versículo 13, que nos diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele não disse que os santos seriam transportados um dia na frente, quem sabe há 1000 anos, 2, 3, 4, 5, ou eternamente, sem esperança. Não, mas que já haviam sido transportados. Do mesmo modo, Hebreus capítulo 12, versículo 28, declara: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Meu amado irmão e minha amada irmã, para você se aprofundar melhor, para você se edificar melhor ainda nesse entendimento deste assunto, eu vou deixar também um vídeo aqui, ou seja, o link de um vídeo do nosso canal aqui na descrição deste vídeo. Com o tema, ou seja, o vídeo tem um tema sobre ainda esperando o arrebatamento? Então você precisa ver isso. Exatamente isso. Esse conteúdo ajuda a romper com a expectativa religiosa, que empurra para o futuro aquilo que pertence à obra consumada de Cristo. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Portanto, quando a religião ensina o povo a esperar o reino, como se ele ainda não tivesse chegado, ela mantém a mente presa a medo, dependência e expectativa futura. Em vez de conduzir à maturidade da nova aliança, Paulo explicou em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino não é uma geografia religiosa, nem um prédio, nem um império romano. É a realidade espiritual do governo de Cristo sobre seu povo reconciliado. Por isso, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 declara: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.
A religião ainda ensina a esperar, porque a expectativa futura para controle. Ou seja, a religião ainda ensina uma espera, como uma expectativa futura. Isso tudo para gerar um controle. Mas a Escritura anuncia o cumprimento, acesso, liberdade e vida no reino presente. Portanto, meu prezado irmão, agradeço a sua companhia até o final deste estudo. Ou seja, compreender o reino de Deus já foi estabelecido em Cristo. Fortalece a mente, remove o medo religioso e coloca o povo diante da realidade bíblica da nova aliança, sem depender de promessas adiadas por sistema religioso. Que este entendimento traga firmeza, clareza e discernimento para conhecer o que Cristo já consumou, rejeitando confusões que mantêm pessoas presas a uma espera sem base no contexto bíblico. O reino não é uma ilusão futura, é a realidade presente do governo de Deus em Cristo.